pessoa idosa começa a esquecer o nome das coisas, compromissos e algumas tarefas diárias, costumamos dizer que esses são sintomas da velhice, não tem mais volta. Mas a demência senil, uma doença que atinge um número expressivo de idosos, pode às vezes ser revertida. Você sabia disso? No Ligado em Saúde de hoje, nós vamos conhecer quais os tipos de demência senil. Você vai saber também como estimular a cognição para manter o seu cérebro saudável, mesmo sendo uma pessoa idosa. Meu nome é Yolanda Boixá, eu sou geriatra da Universidade Federal Fluminense, do Serviço de Geriatria. Eu vim aqui hoje no canal Saúde para falar sobre a demência senil. Olá, doutora Yolanda, seja muito bem-vinda ao Ligado em Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a demência senil, que é um conjunto de doenças da terceira idade. A gente sabe que a quantidade de idosos aumentou muito nos últimos anos, a expectativa de vida aumentou, mas isso não quer dizer necessariamente que os idosos estão vivendo com saúde. Essa quantidade de doenças que fazem parte da demência senil é um exemplo, E esse termo demência, às vezes, ele é estigmatizado, associado a coisas negativas, como termos como caduquice ou loucura. Falando assim, qual o conceito médico da demência mesmo? A palavra demência, ela vem do termo latim, demens. De significa privação, e o mens, privação de inteligência. Então, na verdade, a demência é uma privação das funções intelectuais. É uma questão em que o paciente começa a perder suas funções intelectuais, então ele perde memória, ele perde capacidade de abstração, ele perde a capacidade executiva dele do dia a dia, ele perde a capacidade de manter a atenção e fazer um planejamento. E o que marca exatamente a demência é quando ele perde essas capacidades com dependência. Então ele passa a depender de um terceiro e aí nesse momento em que ele depende, ele passa a ter o diagnóstico da demência. E quando a gente fala em demência senil, o que a gente está falando? Na verdade, a demência senil é um termo antigo, que se usava para dizer que o paciente idoso estava demenciado. Hoje em dia a gente sabe que existem dois tipos de demência, Do ponto de vista da faixa etária, existe a demência pré-senil, que é aquela demência que acontece antes dos 60 anos, No Brasil, que é um país em desenvolvimento, se a gente estivesse na Europa seria 65. E a demência senil, que envolve um grupo de doenças que acontece na pessoa idosa, Nesse grupo de doenças você tem um amplo leque de doenças. Então você tem as demências reversíveis e as demências irreversíveis. Dentro das demências reversíveis, você vai ter hipotireoidismo, você vai ter a demência por hipovitaminose B12. Então vão ter coisas que você pode corrigir, que você pode melhorar o paciente e muitas vezes até curar, E dentro das demências irreversíveis, você vai ter então a demência de Alzheimer, a demência vascular, a demência frontotemporal e a demência de Levy, que são as mais clássicas, digamos assim, das irreversíveis. E aí, quando a pessoa vai ficando mais velha, é comum que ela tenha dificuldade de se movimentar ou esqueça algumas coisas. Como é que a gente pode diferenciar esse comportamento do idoso da demência senil? O envelhecimento fisiológico, quer dizer, o envelhecimento normal, leva a uma atrofia, uma perda, na verdade, das células cerebrais, dos neurônios, Essa perda é uma perda normal, que a gente perde aí uma média de 100 mil células por dia. Isso se acentua com o envelhecimento, Então, como se acentua com o envelhecimento, a atrofia cerebral total, ela vai acontecer naturalmente. Essa atrofia, ela pode trazer o que a gente chama de esquecimento senescente benigno, ou seja, a pessoa esquece coisas do dia a dia dela, com a memória recente dela, quer dizer, o que comeu no almoço, Mas ela acaba lembrando. Então a gente chama de aquela voltinha que a gente faz. Um pequeno lapso, lapso, Você esquece assim, deixa eu voltar ali para poder eu lembrar onde eu guardei minha chave. A mesma coisa acontece no idoso. O pulo para a demência, quer dizer, sair do envelhecimento normal para a demência, é quando a pessoa não consegue mais lembrar naquelas 24 horas o que ela estava procurando. Então, se você esqueceu sua chave, não sabe mais aonde você botou, começa a ficar atento que pode ser que você esteja evoluindo com uma demência, que é uma coisa que tem que ser tratada. E aí, quais os fatores de risco para a pessoa ser mais propensa a ter uma demência vascular? Tem alguma ligação genética? A doença vascular, ela está mais ligada a fatores que são reversíveis, fatores que a gente pode evitar.
né? Então, por exemplo, o álcool e o tabaco são inimigos do cérebro. Então, o tabagismo e o etilismo são ruins para o nosso cérebro, né? Destroem a célula neuronal. A hipertensão é uma doença que agride o vaso sanguíneo. Como eu te falei, como o vaso sanguíneo fica enrijecido com o envelhecimento, quando você fica fazendo pico hipertensivo, né, você acaba agredindo esse vaso que é pequenininho e ele acaba arrebentando, ele acaba não chegando sangue nele, né? Então é ruim. A doença cardiovascular que libera êmbolo, por exemplo, a fibrilação atrial, né? A fibrilação atrial, ela forma êmbolos para o cérebro. Então você também tem uns fatores de exposição que tem que ser tratado, tem que ser curado, né? O diabetes, né, que causa uma lesão da microvasculatura de todos os órgãos e do cérebro também. Então são fatores que estão diretamente ligados e que nós podemos prevenir, né? Eu posso, se eu tenho uma família diabética, eu posso fazer prevenção em saúde no momento em que eu devo evitar a glicose, que eu devo fazer atividade física. O sedentarismo é outro fator de risco, né? A atividade é importante para que você mantenha seu cérebro bem irrigado, né? Quando a gente faz atividade, a gente libera uma substância chamada endorfina e essa substância faz um banho cerebral de fatores neuronais positivos, fatores que protegem os neurônios. Então o sedentarismo se torna um fator de risco no momento em que ele não faz isso. Bom, doutora, a gente falou no primeiro bloco sobre as demências reversíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre elas. As demências reversíveis são demências que estão ligadas a alguma doença metabólica, né, em que você pode tratar a doença metabólica e você consegue ou melhorar até curar a doença. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem hipovitaminose B12, né, e você pega isso numa fase precoce em que não existe a lesão cerebral definitiva, você consegue, se não melhorar completamente e curar o paciente, por isso que hoje elas são chamadas potencialmente reversíveis, porque muitas pessoas a gente não consegue curar, porque uma vez instalada a doença você tem dificuldade de reverter, mas você consegue melhorar muito o paciente tratando o fator metabólico. Então, repondo a vitamina B12, você consegue melhorar esse paciente. A mesma coisa acontece com o hipotireoidismo, por exemplo, na deficiência de ácido fólico, né? O traumatismo crânioencefálico é considerado, né, uma doença reversível. Os hematomas subdurais por trauma, né, cerebrais, a hidrocefalia de pressão normal, que são doenças potencialmente reversíveis no sentido de que você tira o fator de risco e você melhora o paciente muito. As demências senis, aquele grupo que a gente falou, como é que se faz o diagnóstico? E aí para diferenciar também cada uma delas? O primeiro diagnóstico ele é clínico, né? Então assim, de acordo com as grandes síndromes clínicas você consegue diferenciar. Então, assim, do ponto de vista clínico, você já começa a fazer a separação das demências. Mas para você ter diagnóstico, a demência tem que ter avaliação laboratorial. E aí dentro do laboratório você vai fazer não só os exames de sangue, né, que você vai ver as hipovitaminoses, o diabetes e outras coisas, mas você também vai fazer o exame de imagem, que o exame de imagem vai mostrar se é uma demência reversível ou uma demência irreversível, né? O Alzheimer, classicamente, ele tem uma atrofia cerebral geral, tem uma atrofia do hipocampo, que é a área nobre da memória, né, que marca ele. A demência vascular vai ter as doenças vasculares, as pequenas lacunas, os grandes AVCs, os pequenos AVCs, então vai ter doença vascular cerebral mostrando a lesão também. Então, na verdade, o diagnóstico é um diagnóstico de exclusão clínico-laboratorial. Aí você chega na demência específica. O Wellington cuida da tia-avó dele, que é a dona Helena, que ela tem uma demência senil, e ele cuida dela, dá carinho, dá amor, leva para passear, faz tudo com ela, mas vamos ver essa história dele. Ela é minha tia-avó e eu moro com ela desde os 9 anos de idade. Ela sofreu um acidente. Aí esse acidente, ele desencadeou essa demência. Ela já havia havendo alguns lapsos de memória, que ela esquecia a chave no portão, esquecia um fogão, uma boca do fogão acesa, deixava queimar alguma coisa. As dificuldades, a maior parte do tempo, é explicar alguma coisa, é explicar para ela que ela já comeu, é dizer que ela acabou de comer e ela tema comigo que não. No início, na verdade, eu tinha que dar banho nela, e aí ela gritava, ela me agredia, ela me arranhava. Eu ficava até com medo dos vizinhos pensarem que eu estava maltratando, mas não era.
Peraí, senta aqui, ó. E tem uma pessoa que me ajuda a tomar conta dela, porque eu trabalho. Ela toma 3 remédios, que é para manter um pouco mais calma, por causa dessas horas de estresse, de dar o banho, para ela não ficar tão agressiva. Antes dela ter essa doença, ela era manicure, né? Trabalhava em casa, já é aposentada, né, tia? Trabalhava como esteticista, né? Vaidosa, sempre foi vaidosa, né, tia? Cortar o cabelo, sempre pintou. Aquele óculos, usava uns óculos grandes assim, francês, chapéuzinho, a boina. Nas minhas folgas, quando eu posso, quando cai num domingo, no sábado ou num feriado, aí eu levo para passear, levo no cinema, mas eu tenho que mentir porque ela não gosta de sair, ela gosta muito de ficar deitada em casa, e também para locomoção é ruim. Mas aí eu falo que eu estou levando lá no médico e aí ela vai. É uma diferença muito grande, muito grande. Eu me lembro quando eu era criança que a gente ia muito assim pra praia, a gente passeava bastante. E hoje é meio complicado, porque ela esquece muita coisa e às vezes lembra o meu nome, às vezes não lembra. A imagem, minha imagem ela lembra, mas o nome não. De vez em quando ela fala, raro. Bom neto, nossa, muito bom. E é obediente. Eu sempre cuidei dele. E por isso ele ficou em casa. Por conta de eu morar com ela desde os 9 anos, desde muito novo, aí eu retribuo dessa forma hoje, cuidando dela. É um carinho, né? Porque me acolheu e é só uma retribuição do que ela fez por mim. As pessoas assim que têm um familiar com algum tipo de demência senil, qual a indicação que você podia dar da melhor estratégia para cuidar desse idoso? O ideal é o que o Wellington está fazendo, né? Quer dizer, manter esse paciente idoso o máximo possível fazendo coisas que ele seja capaz. Então, por exemplo, se é uma dona de casa que cuidava da cozinha, lavava enquanto ela puder fazer essa atividade que ela fazia, mais ela vai ser preservada. Porque, na verdade, o que você tem que fazer para ajudar o demenciado é mantê-lo o máximo possível em atividade. Quanto mais ele tem atividade, mais o cérebro dele funciona. O que acontece com as famílias é que muitas famílias, quando o paciente fica com demência, começa a isolar o paciente, proteger o paciente e não deixar que ele faça. E aí o cérebro vai atrofiar mais rápido. Então, assim, uma das formas que você tem de cuidar dessa pessoa é manter a estimulação, é botar ela em atividade, se possível em grupos, né, da própria comunidade ou em grupos digamos assim, comunitários de universidade, de outras coisas na sociedade que você possa colocar, em que ele se mantenha ativo. Quanto mais atividade de memória ele der, mais ele vai estar estimulando os neurônios a se conectarem, mais ele vai estar estimulando essa memória a ser preservada.